o ano, Deus colocou algo no meu coração, algo muito poderoso, e que é uma mensagem para a geração que quer fazer a diferença. O tema dessa mensagem é o poder da influência. Quem que você está seguindo? Hoje, muitas pessoas, elas usam as redes sociais para gerar influência. Mas a minha pergunta é, quem é que você está seguindo? Porque, dependendo de quem você estiver seguindo, ou você vai estar gerando fruto, ou não. Então, tem um personagem na Bíblia, na realidade eu vou fazer um contraste hoje aqui. No livro de primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, abram comigo. E o verso é o 22. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, a partir do verso 22. Está escrito assim: Eli já era bem idoso, quando ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam de errado. A todo o povo de Israel, inclusive, que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que eles tinham, que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, os chamou a atenção e disse: por que fazes isto? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar desses conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo a cada dia mais, em estatura e em graça, e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça, e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Curve a sua cabeça. Oh, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos o Seu cuidado, Espírito Santo. E nós estamos aqui porque nós somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor tem sido fiel e verdadeiro para conosco. A Tua palavra será ministrada a partir de agora. E que essas sementes venham gerar influência na vida de cada jovem, de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para fluir
Flua, Espírito Santo, através da tua palavra. E quando eu estiver ministrando, começa a gerar e fluir dons na vida dos meus irmãos. Porque nós estamos na tua presença e na tua presença há liberdade. Que este não seja apenas mais um culto, mas seja um culto pela influência do teu Espírito. Então, a tua palavra nos diz aonde o Espírito está, a liberdade. Então, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, para fluir aqui neste lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo, para se mover neste lugar. Assim eu te louvo e te agradeço. Irmãos, essa história é uma história que já há alguns dias tem queimado ao meu coração. Se não alguns meses. E uns meses atrás eu até comentei com o evangelista Barbosa sobre essa mensagem. Que Deus colocou no meu coração. Porque influência, ela não é uma coisa que é imposta. Não é uma imposição. Mas influência é algo que é conquistado. Influência é algo que quando as pessoas se sentem parecida ou está em busca da mesma causa que eu e você estamos lutando ou guerreando, elas vão se identificando e vão sendo gerado nos seus corações o desejo, o anseio de estar próximo a essa pessoa. Porque histórias parecidas geram conexões. Histórias parecidas geram um link para que Deus comece a ministrar aos nossos corações de uma maneira poderosa e eficaz, tanto positivamente quanto negativamente. E nós vamos ver aqui dois irmãos que eram filhos do sacerdote Eli. Esses meninos, eles cresceram vendo o pai dele ministrar na presença do Senhor. Esses meninos viram o pai dele ministrar e levar as petições do povo e colocar diante de Deus. Então, eles cresceram na presença do Senhor. Eles cresceram aprendendo os preceitos, os princípios do Senhor. Porém, uma coisa é você aprender. E outra coisa é você obedecer. Muitas vezes, nós até sabemos o que fazer. Muitas vezes, nós até sabemos qual o caminho prosseguir. Mas na maioria das vezes, nós não estamos sensíveis à voz de Deus para tomar a decisão correta. E a nossa vida, ela é tomada por decisões. A todo instante, eu e você precisamos tomar uma decisão. Por exemplo, hoje, você decidiu estar aqui. E essa foi uma das melhores decisões da sua vida nesse dia. Porque hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Hoje você tem a oportunidade de adorá-lo pelo que Ele é. Mas Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, eles decidiram a pecar contra o Senhor. Eles sabiam dos princípios, eles sabiam da lei, mas sabe o que eles preferiram? As vontades, os desejos da sua carne. Ah, juventude. Quando eu estava orando, o Espírito Santo começou a colocar algumas palavras no meu coração. E o Espírito Santo falou assim: os filhos de Eli eram jovens,
líderes e estavam no templo. Eles tinham acesso ao altar, mas não tinha temor a Deus. Jovem, você pode estar na igreja, você pode cantar, você pode tocar, você pode servir e mesmo assim não ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece? Nós começamos a cair no ativismo. Em fazer, em fazer, em fazer, em fazer, antes de ser. Nós precisamos o quê? Entender que o ser é mais importante do que o fazer. Porque qual é a motivação do nosso coração ao fazer? É o holofote? É o estar aqui em cima? Mas se a motivação do seu coração é servir, aí é diferente. Eu fui perguntando para o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, jovem, e você pode se comunicar com ele, falar com ele a todo instante. Eu estou dirigindo para atender os clientes da empresa que eu trabalho, e a todo momento eu estou conectado, conversando com Deus, falando com ele, questionando, perguntando. O pecado de Ofni e Finéias não era em secreto. O erro deles começou a virar escândalo. A presença deles fazia com que eles o quê? Com que as pessoas se afastassem de Deus. Eu estou falando de influência. E quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem para mim: Robinho, eu não vou mais para a igreja por causa de fulano. Porque se for para ser crente igual ciclano, eu prefiro não ser. Então influência é mais do que palavras. Influência é um estilo de vida. E qual estilo de vida eu e você estamos vivendo? Será que quando as pessoas olham para nós, elas se aproximam de Deus ou elas se afastam de Deus? Vai começar a ficar bom, irmãos. Eles cresceram dentro do templo. Eles cresceram em posição. Mas eles não tinham caráter cristão. Agora, sabe o que fere o meu coração? É que nesse mesmo contexto, uma mulher, todos os anos ela subia para adorar o Senhor, junto com o seu esposo, Eucana, e junto com a sua competidora, Penina. Mas chega um dia que ela decide, lembra que eu falei de decisão? Ela decide em seu coração em ir ao templo. E quando ela chega no templo, ela se prostra. E ela não tinha nem força para orar. Só os lábios dela bocejavam. Até mesmo o sacerdote não deu a mínima. E até falou assim: mulher, você tem que afastar de você o vinho. E ela: oh meu Senhor, não tenha a tua serva como uma mulher embriagada.
Eu estou aqui derramando as minhas angústias diante do Senhor. E aquela mulher, ela estava fazendo o pedido da vida dela. Porque ela tinha um sonho. Ela tinha um anseio, ela tinha um desejo. Porque ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E naquele dia, ela decidiu pedir e fazer um pedido tão ousado que talvez nós não teríamos coragem de fazer. E ela fala: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei para servir no templo toda a sua vida. E o que me choca é que o cenário estava caótico. Porque nos versículos seguintes, a Bíblia vai nos dizer que a voz do Senhor era rara naqueles dias. E que as visões eram escassas. Mas aquela mulher, ela alinhou o coração dela com o coração de Deus. E quando nós alinhamos o nosso coração, jovem, ao coração de Deus, Deus começa a gerar milagres em nossas vidas. Quando as nossas mentes começam a se alinhar com os sonhos e os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós começamos a viver algo sobrenatural e diferente nas nossas vidas. Mas isso precisa partir de uma decisão. E Samuel, ele é gerado nesse contexto. E ela vai, desmama o menino e envia o menino para o templo, para cumprir aquilo que ela tinha prometido ao Senhor. E o Samuel, ele começa a crescer nesse contexto, vendo Ofni e Finéias fazer tudo que desagradava aos olhos do Senhor. Mas ele era diferente. Ele era um jovem que não se vendeu por influências negativas, mesmo sabendo que aqueles meninos eram filhos do sacerdote. Ele decidiu o quê? Fazer a coisa certa. Sabe, jovem, quando nós escolhemos a ser diferente, nós vamos crescer em estatura diante do Senhor, em graça, tanto para o Senhor, e começar a influenciar os nossos amigos, começar a influenciar aqueles que estão próximos de nós, porque é isso que acontece, porque a presença do Senhor vai vir sobre nós de uma maneira tão poderosa, que as pessoas vão querer se aproximar de nós, para entender o Deus que está em nossa vida. Você está comigo? Samuel, ele crescia em caráter, e Deus cuidou da posição. Quando nós entendemos o contraste da influência, nós vemos aqui, os filhos de Eli desonraram ao Senhor. Samuel honrou o Senhor. Os filhos de Eli tinham uma influência negativa. Samuel, a influência dele gerava graça, porque a Bíblia diz que as pessoas achavam graça nele. Os filhos de Eli se envolviam em escândalo público, porém, Samuel, o testemunho dele era em louvor ao Senhor. Os filhos de Eli, eles estavam surdos à correção do seu pai. Agora Samuel, ele era sensível à voz de Deus. Os filhos de Eli cresciam em pecado, mas Samuel crescia em graça e influência.
Agora uma pergunta. Citando Romanos 12, 2, que diz: não sejam moldados por esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem tem te moldado, jovem? Quem tem te influenciado? Porque influência é algo que muitas pessoas aí fora têm buscado. Têm perseguido a influência, os likes. Mas o que você tem buscado? Você que está aqui nessa noite, ouvindo esse contraste de influência negativa e influência positiva, quem que você decide ser nessa noite? O que tem te moldado? A influência do mundo? O ambiente em que você está inserido te influencia? Ou o ambiente em que você está inserido, você influencia? E quando nós vemos Samuel crescendo na graça do Senhor, nós vamos ver que Deus era com ele. Eli já era velho, já estava cego. No momento de eles dormirem, a lamparina estava bem baixinha. A Bíblia vai nos dizer que uma voz sussurra no ouvido de Samuel: Samuel, Samuel. E ele: eis-me aqui. Se levanta correndo, achando que era o Eli que havia chamado ele, e ele fala assim: não, Samuel, eu não chamei você. E durante 3 vezes isso acontece. Mas aí ele entende que era Deus querendo falar com Samuel. E fala: Samuel, da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai falar assim: fala que o teu servo te ouve. Deus tinha se calado. Mas Deus, ele começa a ver uma criança crescendo na presença do Senhor, em graça, não sendo influenciado negativamente por aqueles que estavam à sua volta. E Deus resolve falar com aquele menino. E quando eu estava orando, Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso, e eu quero ir já finalizando com essa palavra. Que Deus, Ele vai começar a chamar jovens aqui nessa noite. Mas para que você consiga ouvir a voz de Deus, você vai ter que começar a viver algumas rupturas na sua vida. Você vai ter que abrir mão, jovem,
de algumas coisas e começar a ir para um lugar secreto. Enquanto Ofni e Finéias estavam no rolê com as meninas, quando Ofni e Finéias estava pegando o melhor da gordura que era para oferecer ao Senhor, sabe aonde Samuel estava? No templo. Enquanto Ofni e Finéias estava curtindo a vida lá fora, fazendo tudo o que o coração dele desejava, sabe aonde Samuel estava? Aprendendo do Senhor. Enquanto Ofni e Finéias estava lá fora, buscando os seus prazeres e os seus desejos, Samuel estava buscando graça diante do Senhor. E nessa noite, jovem, Deus tem uma palavra ao seu coração, porque Ele quer te chamar para viver um novo tempo. Ele quer te chamar para que você se levante e se torne um profeta do Senhor. Sabe? Alguns dos jovens aqui têm experimentado algo especial, porque eles têm decidido se voltar o coração ao Senhor. E quando nós fazemos isso, começa a fluir os dons. Palavra de conhecimento, palavras de sabedoria. E os dons começam a fluir e cair nas nossas mãos como ferramentas. Sabe, o ferro que afia o ferro. Então é isso que Deus quer fazer com jovens influencers. Não adianta nós queremos ser influência se nós não abrirmos mão para estar no secreto com Ele. Não adianta nós queremos receber poder do alto, mas se eu receber poder do alto, eu vou fazer o que com esse poder do alto? Se eu não quiser influenciar o meu vizinho, o meu amigo, na minha escola, na minha faculdade. Então, a palavra para mim e para você hoje, o poder da influência, faz com que eu e você começamos a abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus e atender o chamado dele para nós. Em muitos lugares, as pessoas falam que os jovens não estão preparados. Mas eu falo ao contrário. Deus está preparando uma geração para vencer batalhas. E essa geração está aqui, amém? Você está comigo? Eu gostaria que o Ministério de Louvor já subisse aqui. Deixa o Espírito Santo tocar. Gabriel, você é uma influência no seu trabalho.